Esses são todos os dados dos sensores sobre o fluxo da tristeza. Há várias reportagens dizendo que desmantelar organizações criminosas no Camboja ou resgatar nossos cidadãos deve ocorrer até esta semana. Dizem que o tempo crítico vai até esta semana. Hoje, vamos analisar esse assunto com mais detalhes. Vamos conferir agora. Vocês provavelmente já viram muitas notícias de que os complexos criminosos no Camboja estão fugindo à noite, levando todos os equipamentos e pertences. Atualmente, como a atenção da comunidade internacional está voltada para os complexos criminosos no Camboja e as investigações e sanções estão se intensificando, eles estão tentando fugir para outros países. Já houve várias cenas capturadas pelas câmeras da imprensa local, mostrando esses grupos alugando ônibus grandes de madrugada, carregando computadores, celulares e outros equipamentos usados nos crimes e fugindo em massa. Durante a noite, eles retiraram todas as suas coisas e fugiram completamente. Complexos criminosos em Phnom Penh e Sihanoukville fugiram em massa à noite para áreas de fronteira do Camboja, tentando escapar de operações policiais. Alguns deles, inclusive, atravessam a fronteira e fogem para o Vietnã, Myanmar ou Laos. O maior problema é que, ao levarem nossos cidadãos detidos, mesmo após localizarmos os complexos criminosos, agora precisamos encontrá-los de novo. Está sendo noticiado que até esta semana é de fato o tempo crucial, o chamado Golden Time. Realmente não temos tempo a perder. Atualmente, o governo coreano está reforçando operações conjuntas com as autoridades do Camboja. Mas como os principais complexos criminosos já fugiram, há avaliações de que é difícil obter resultados práticos nessas operações. No momento, existem várias passagens não oficiais na região de fronteira, conhecidas como buracos, onde é possível evitar inspeções e buscas. Como não há cerca contínua na fronteira, há muitos caminhos para evitar inspeções. Essas organizações criminosas atualmente se aproveitam disso. Mais de 1.000 pessoas foram detidas ao tentar cruzar a fronteira. No entanto, ainda não conseguimos identificar exatamente o número de sul-coreanos que estão detidos. Atualmente, há uma diferença considerável entre o número de pessoas que saíram do Camboja e o número de pessoas que entraram na Coreia. A diferença, que era de apenas 113 pessoas em 2021, aumentou drasticamente para 3.209 em 2022, 2.662 em 2023 e 3.248 em 2024, chegando à faixa de 2.000 a 3.000 pessoas. Até agosto deste ano, 864 pessoas não retornaram. Presume-se que mais de 1.000 estejam ligados a organizações criminosas. Mesmo levando em consideração os casos em que entraram na Coreia por meio de um terceiro país, ou aqueles que foram para o Camboja para se estabelecer sem cometer crimes, esse número ainda é muito alto. Esses complexos criminosos fogem à noite, dificultando o resgate e a repatriação das vítimas se esconderem ainda mais. Complexos criminosos estão migrando para Myanmar ou Laos. Camboja ainda parece um estado, mas se entrarem no Laos ou Myanmar, não teremos como capturá-los. No Laos, o próprio governo está colaborando com os complexos criminosos para promover o desenvolvimento econômico. Myanmar está em meio a uma guerra civil, então até mesmo as agências de notícias internacionais não ousam entrar para fazer reportagens. As denúncias de sequestros e golpes de emprego em Laos e Myanmar estão crescendo rapidamente. Em 2021, houve apenas um caso no Laos e nenhum em Myanmar. Mas em 2023, o Laos teve 56 casos e em 2024 já foram 28, mostrando um aumento acentuado. Em Myanmar, houve 20 casos em 2023 e 3 em 2024, indicando que denúncias de sequestro e cárcere persistem no Laos e em Myanmar. Com a entrada dos complexos criminosos do Camboja em Myanmar e Laos, espera-se que as denúncias aumentem. Outro motivo para não capturá-los ao entrarem em Myanmar e Laos é que esses lugares são ainda mais inseguros que o Camboja. Você deve prestar atenção especial à região chamada Triângulo Dourado. O Triângulo Dourado é a área de fronteira entre Myanmar, Laos e Tailândia, que no passado era notória pelo cultivo de ópio, e em algumas partes ainda é uma região onde a produção de drogas é predominante. É um lugar infestado por várias organizações criminosas. Por ser tão perigoso, chegou ao ponto de ser proibido até mesmo para viagens. Lá, o vínculo entre organizações criminosas e autoridades é forte. Em 2007, o grupo chinês King's Romance alugou um terreno por 99 anos e construiu cassinos e hotéis na região. Agora, eles até controlam a administração local. É tão extremo que até a polícia do Laos tem dificuldade para entrar lá. Myanmar virou uma área sem lei, com frequentes fraudes, sequestros e tráfico de pessoas, causados pela aliança entre rebeldes armados e organizações criminosas chinesas. Agora que entraram nesses locais, capturá-los ficou impossível. A principal razão dos países do Sudeste Asiático virarem refúgios do crime é a China. Isso se relaciona à política Um Cinturão.
uma rota da China. Desde 2010, a China tem investido em resorts e cassinos no Sudeste Asiático para promover a política Um Cinturão, uma Rota. Em 2024, o investimento estrangeiro direto no Camboja vem 69,9% da China, 12,3% do Vietnã, 5,6% de Singapura e 3,8% de Hong Kong. A China passou de 30% para 70% de participação no investimento estrangeiro direto no Camboja entre 2020 e 2024, tornando-se o maior investidor no país. O problema é que, ao construir cassinos e coisas do tipo, grandes organizações criminosas que os controlam, como a máfia chinesa, também passaram a se deslocar bastante para o Sudeste Asiático. Além disso, dentro da China, houve várias operações contra organizações criminosas e, ao mesmo tempo, com o surgimento da Covid-19, surgiram também problemas de lucratividade. As organizações criminosas chinesas passaram a sequestrar e manter pessoas em cativeiro para realizar golpes de voice phishing. E é assim que isso continua até hoje. Ainda não está claro se o Camboja realmente vai se empenhar na cooperação investigativa com a Coreia. Superficialmente, eles demonstram vontade de cooperar, mas, olhando mais a fundo, a situação é muito mais complexa. No Camboja, o dinheiro do crime organizado já está enraizado. Funcionários locais afirmam que de 20% a quase 50% da economia cambojana vem do dinheiro do crime. Dizem que seu dinheiro está em cassinos, resorts, imóveis e parte do setor financeiro. Em outras palavras, o dinheiro do crime está infiltrado na própria estrutura econômica do país. Por esse motivo, o governo do Camboja promete publicamente cooperar com a Coreia, mas na prática não toma nenhuma atitude. Os complexos criminosos e a alta cúpula do governo têm laços profundos, sustentados por relações financeiras construídas ao longo dos anos. Há rumores abertos no local de que políticos, altos oficiais da polícia e até membros das Forças Armadas não são alheios ao fluxo desse dinheiro. Por isso, mesmo com pedidos da Coreia do Sul por investigações conjuntas ou troca de informações, as autoridades locais não agem. O governo coreano sugeriu criar um Korean Desk no Camboja para resposta em tempo real, mas o Camboja não aceitou. Compartilhamento de informações de investigação é raro. Há relatos de policiais cambojanos vazando informações de operações para complexos criminosos. Embora aparentemente as operações estejam sendo reforçadas, é exatamente por isso que os criminosos acabam sabendo antes e agindo primeiro. É difícil esperar uma cooperação real em um país onde a economia gira em torno do crime e a política depende desse dinheiro. Se o Camboja continuar mantendo essa postura ambígua, é bem provável que a cooperação nas investigações acabe sendo apenas uma promessa vazia. Como o Camboja não coopera, Partido Democrata e Poder do Povo defendem reforço militar. Isso já ocorreu várias vezes. Em 19 de outubro, Jeon Hyun-hee, do Partido Democrata, criticou o sequestro de sul-coreanos no Camboja e disse que medidas militares podem ser necessárias. Ele também solicitou considerar suspender a ajuda oficial ao desenvolvimento. Em 2024, o orçamento da ajuda oficial ao desenvolvimento para o Camboja é de 435,2 bilhões de won, o dobro do ano passado. No entanto, como o Camboja tem mostrado uma atitude tão não cooperativa em relação à investigação, surgiram argumentos de que o orçamento da ajuda oficial ao desenvolvimento deve ser reduzido ou suspenso. Além disso, o governo parece estar prestes a impor sanções financeiras contra organizações criminosas do Camboja. Na verdade, como o Grupo Prince também tem escritório no nosso país, as sanções financeiras devem causar danos diretos. Se não agirmos esta semana, nossos cidadãos serão levados para o Triângulo Dourado, Laos ou Myanmar. Aquele lugar é uma zona sem lei, fora do controle do Estado e muito perigoso. Essa região, onde Laos, Myanmar e Tailândia se cruzam, é famosa há décadas pelo tráfico de drogas, pessoas e armas. Nem organizações internacionais têm livre acesso até hoje. A Agência de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas tentou investigar, mas desistiu. E até funcionários do Itamaraty chamam o local de inexistente, apesar de aparecer no mapa. Quem controla essa região é uma aliança de organizações criminosas chinesas e grupos armados locais, não o governo. A rede financeira controla rigorosamente a entrada de externos. Uma vez lá dentro, nem sinal de celular você consegue pegar. E, em algumas áreas, nem mesmo fotos de satélite conseguem identificar o local. Se as vítimas de sequestro forem levadas para dentro desse local, o resgate por meio de canais diplomáticos se torna praticamente impossível. O conceito de fronteira se desfaz e as pessoas somem onde não há autoridade. Os locais chamam de zonas sem retorno. Isso porque ninguém jamais voltou de lá. De acordo com os depoimentos das vítimas resgatadas das áreas ocupadas pelos rebeldes em Myanmar, tortura elétrica, confinamento e trabalho forçado eram práticas comuns lá. Se alguém tentasse fugir, era imediatamente executado a tiros ou se tornava alvo do tráfico de órgãos. Agora, as organizações criminosas do Camboja estão indo para lá. Se dominarem o Triângulo Dourado, tudo estará perdido. Diplomacia, investigações e negociações tornam-se impossíveis. Se não agirmos esta semana, as pessoas lá dentro desaparecerão do mapa.
Notícias indicam que o prazo para erradicar o complexo criminoso de Sotan, no Camboja, termina esta semana. Se não resgatarmos esta semana, a situação pode piorar. O que acham do cenário atual? Deixem seus comentários. Vou encerrar o vídeo. Obrigado.